Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que dia hoje, o primeiro dia da sua nova vida? Alegria estarmos em mais um encontro Educaí. O nosso quinto princípio básico e ético do amor exigente. Esse encontro tão especial que vem através do depoimento de vocês mostrando o quanto esse programa vai atingir e melhorar a vida de cada um de vocês, o quanto vocês já cresceram nesta caminhada até o quinto princípio, até o dia de hoje. Sempre iniciamos com a nossa oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. É com essa força, fé e alegria que nós damos início ao nosso encontro. Não esquecendo do nosso sigilo, sempre falamos sobre a importância dele, pois é ele que vai garantir que a gente possa partilhar, falar sobre as nossas angústias, das nossas alegrias, dos acontecimentos dentro da nossa família, com muita tranquilidade. Tudo que falarmos aqui sobre a nossa vida pessoal, aqui permanece. Podemos falar da importância dos princípios, convidar outras pessoas, falar o quanto nós melhoramos com com os encontros, com as nossas reuniões. Porém, nunca falar o que foi contado ou partilhado dentro das salas. A captação de recursos é muito importante. É com ela que nosso curso sobrevive, que compramos os nossos banners, que compramos material para as crianças lá no Amor Exigentinho, que conseguimos fazer a capacitação dos voluntários em cursos e etc. Então, toda a contribuição que você puder fazer voluntariamente na nossa sacolinha é muito importante para nós. A revista E, temos a nossa revista com assinatura anual. Você deve procurar um dos nossos voluntários ali na frente para que ele possa falar para você o valor, como você faz para fazer esta assinatura. É muito importante porque é lá que você vai ter notícias do amor exigente, temos várias colunas de reflexões, de estudo, falamos também sobre os nossos depoimentos. Então, é uma revista muito importante. Se você quiser ficar por dentro do amor exigente, que faça essa assinatura. Através do site, você vai conseguir também acompanhar nossa programação na TV, no rádio e etc. Entre sempre que possível no nosso site. Lá nós temos muitas informações, artigos, vídeos importantes para você ficar cada vez melhor. Temos também lá na frente, com as nossas voluntárias, a nossa literatura, onde você vai ter, além das informações sobre o Educaê, também outras informações importantes para o amor exigente. Nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade pluralista. Nós não queremos mudar a sua religião, nós não queremos convencê-lo a seguir a maneira como eu penso e etc. O que nós queremos é que, ao você ver e ouvir a minha espiritualidade, você possa me conhecer um pouco mais, me entender um pouco mais, ver qual é o caminho que eu sigo.
Por que que eu penso assim? Por que que eu ajo assim? O que a minha espiritualidade influencia na minha maneira de ser? E ao tomar conhecimento da minha espiritualidade, você vai poder me entender um pouco mais e ver por que eu me comporto muitas vezes de uma maneira que às vezes é diferente da sua. Mas ao saber o que rege a minha vida, você vai poder me respeitar. Assim como quando você fizer a sua espiritualidade, eu vou te conhecer um pouco mais e vou respeitar cada vez mais você. Hoje eu trouxe para vocês uma reflexão que eu peguei em um livro sobre espiritualidade, reflexões que eu gosto muito, que me acompanha no dia a dia. E lá tinha uma história chamada Tamanho GG. É uma história verdadeira, segundo o autor. Lá fala o seguinte: minha amiga trabalha em um brechó em um hospital como voluntária. Certo dia, adentrou na sua loja uma certa senhora bastante obesa. E de cara minha amiga pensou que não haveria ali nas gôndolas, não haveria ali nas araras nenhuma numeração que servisse para ela. Se sentiu apreensiva e constrangida naquela situação, vendo que a senhora percorria as araras em busca de algo que minha amiga tinha certeza que ela não encontraria. Ficou angustiada porque não queria que a senhora se sentisse mal pelo tamanho das peças de roupa, que ela não se sentisse excluída. Naquele momento, ela solicitou a Deus, pediu a Deus, orou para que fosse iluminada, que tivesse sabedoria para conduzir a situação, evitando que a cliente se sentisse excluída, humilhada ou com a sua autoestima rebaixada. Foi quando o esperado aconteceu. A senhora se dirigiu à minha amiga e disse tristonha: não tem nada grande, não é? E a minha amiga, sem até aquele momento saber o que diria, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: quem disse? Claro que tem, olha só o tamanho desse braço. E a abraçou com muito carinho. A senhora então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas, exclamando: há quanto tempo que ninguém me dava um abraço. E chorando, tal qual uma criança à procura de um colo, lhe disse: não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que procurava. Naquele momento, através dos braços calorosos da minha amiga, ela se sentiu afagada, ela sentiu Deus em seu coração. Será que nós conseguimos perceber que muitas vezes a situação não é aquela situação que nós temos onde nós conseguimos dominar tudo? Sabe aquele momento em que a gente fala o que fazer? Eu pensei muito sobre a atitude desta senhora. Ela não sabia como resolver. Foi o que nós fizemos agora na oração da serenidade. Que eu possa fazer aquilo que eu consigo e que eu possa aceitar o que eu não posso fazer. E sabedoria para distinguir uma das outras é exatamente isso que nós temos que fazer nos momentos difíceis, naqueles momentos onde a gente percebe que a situação está fora do nosso controle. É pedir iluminação e se entregar ao momento. E seguir os nossos instintos, a nossa intuição. Aquele abraço foi muito melhor para aquela pessoa que foi procurar uma roupa de tamanho GG. O abraço GG tocou muito mais o coração daquela freguesa. A roupa grande, tamanho GG, com certeza ela encontrou em outros lugares. Mas aquele abraço, ela não encontraria tão facilmente em qualquer loja.
que a gente possa realmente ser um instrumento de Deus, aonde a gente estiver, que a gente consiga fazer o nosso melhor para melhorar o dia do outro. Então, nesse momento que você se sinta abraçado com o meu abraço tamanho GG. Hoje nós teremos como convidada nossa uma voluntária muito especial. Nós vamos chamar para falar com vocês Mara Madureira, uma grande voluntária. Ela vai estar falando conosco sobre o 5º princípio básico do amor exigente. A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Este princípio é um princípio libertador. Mara Madureira é uma psicóloga voluntária há muito tempo do amor exigente, atua em São José do Rio Preto. E é uma alegria poder ter as palavras, ouvir as palavras de Mara nas nossas reflexões. Fique, então, com Mara Madureira, 5º princípio básico do amor exigente. Olá, estamos aqui hoje para falar do princípio a culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Esse princípio é muito importante na prevenção de vários comportamentos inadequados e até o abuso de álcool e drogas nas relações familiares. Primeiro, nós precisamos pensar que o conceito de família sofreu grandes transformações nas últimas décadas, influenciado pelo desenvolvimento econômico, político, social e cultural. A própria saída da mulher para o mercado de trabalho, o modo como as famílias estão sendo reconstituídas. Às vezes nós temos famílias tradicionais, mas com pouca capacidade de diálogo. Às vezes nós temos famílias reconstituídas, filhos de um primeiro casamento, vivendo com filhos de uma segunda relação. E isso muitas vezes gera uma dificuldade de compreensão de que a vida acontece conforme é possível. Nós não podemos gerenciar tudo, nós não temos controle de tudo que acontece à nossa volta. E estamos fazendo o melhor em cada momento e fazendo aquilo que está no nosso alcance. Nós não temos condição, muitas vezes, de fazer a coisa certa. Até porque não existe um modo certo de tratar as relações interpessoais. Nós estamos aprendendo com cada filho, nós estamos aprendendo a cada momento, nós estamos aprendendo em cada relação. E os pais precisam compreender isso. Não há um jeito certo, um modo adequado. Mas a gente sabe que está errado quando as consequências daquilo que a gente faz têm efeitos negativos nas relações familiares. E é muito importante os pais terem clareza de que eles estão fazendo o melhor que eles conseguem em cada momento. E se o melhor que eles estão fazendo está tendo um impacto negativo, está tendo consequências ruins, é preciso repensar. E muitas vezes os pais entram em colapso e pensam, eu já fiz de tudo e a coisa não está caminhando bem, mas fez de tudo dentro daquilo que ele consegue perceber, dentro daquilo que ele sabe fazer. E existem infinitas possibilidades de atuação que eles não conhecem e que às vezes a participação em um grupo de apoio é fundamental. Nós aprendemos nessas relações, nós aprendemos com outras famílias, nós aprendemos com os voluntários dos grupos de amor exigente a pensar de uma maneira diferente da habitual. Nós ampliamos o nosso universo de compreensão para lidar com esse sentimento de culpa que muitas vezes é pior do que inútil. Pior do que inútil por quê? Porque a culpa, no sentido de sentimento de afeto, é aquela sensação de que eu fiz o que não poderia ter sido feito ou de que eu deixei de fazer algo que era muito importante. E não tem como dobrar o tempo e voltar atrás e fazer de uma outra maneira. Não tem como modificar essa história, mas eu posso fazer diferente agora. Eu posso olhar para o que eu estou fazendo e me tornar uma pessoa melhor e melhorar a minha forma de me relacionar com os filhos.
E é muito importante que os pais tomem consciência disso. Filhos, eles percebem quando os pais se sentem culpados e trabalham com isso de uma maneira a intensificar essa culpa. Preste atenção em como é comum ouvirmos famílias dizendo assim: nossa, onde foi que eu errei? Eu já me perguntei isso várias vezes. E pergunta isso para os filhos: o que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas estão caminhando dessa maneira? A simples verbalização desse sentimento de culpa muitas vezes dá para o filho uma ferramenta que ele vai usar contra os pais. Ele vai dizer para os pais: a culpa disso está acontecendo comigo foi porque você foi negligente, você foi omisso, eu esperava isso, eu esperava aquilo. E é muito importante que os pais deixem claro para os filhos que eles estão fazendo o melhor que eles conseguem. E o melhor que eles conseguem muitas vezes não é a perfeição, mas que existe essa capacidade de diálogo, de que tudo seja muito claro, seja dito de forma clara, mas para você falar algo de forma clara, você também tem que pensar com clareza. E pensar com clareza envolve uma compreensão, antes de tudo, dos teus próprios sentimentos. Quando a família não compreende o que se passa com ela, ela começa a tentar reparar isso de forma material. Se eu passo muito tempo longe dos meus filhos, eu tento compensar isso dando presentes, fazendo concessões inadequadas, permitindo que os filhos passem mais tempo vendo videogame, ou às vezes também séries, passa mais tempo do que deveria, não tem uma supervisão adequada. Por exemplo, muitas vezes os pais ou mães separadas acabam assumindo uma jornada tripla de trabalho. Além do trabalho para gerar renda, para trazer as condições de suprir as necessidades básicas da família, existe o trabalho doméstico, a supervisão dos filhos, o cuidado com os filhos. Claro que isso gera uma carga emocional muito grande, um cansaço muito grande. Mas um tempo tem que ser reservado para o diálogo, para entender o que acontece com esses filhos e o que acontece da pele dos pais para dentro, como eles lidam com os próprios afetos. Porque não adianta sentir culpa. Eu errei em determinado momento, mas eu errei por quê? Porque eu não sabia fazer melhor. E se o meu erro tem uma consequência agora no presente, eu preciso compreender como lidar com isso de forma diferente daqui para frente. E não tentar reparar isso suprindo essa falha de uma maneira material. Filhos são muito mais gratos, eles são muito mais autônomos quando eles entendem que pais também falham, que os pais são gente, que os pais têm limites, que os pais estão esgotados. Também não é despejar a culpa em cima dos filhos. Eu estou cansada, eu estou esgotada. Eles também não têm a culpa das condições que a vida se apresenta neste momento. Mas entender, explicar: olha, se não é possível comprar tal coisa, é porque realmente isso vai ter um impacto lá adiante, mas você pode estudar, você pode trabalhar, você pode conquistar isso mais tarde. Ensinar para os filhos a importância de adiar recompensas. Isto é fundamental, porque qual que é a função da droga na vida das pessoas? Drogas que eu falo de álcool, maconha, cigarro, cocaína, não só de drogas ilícitas, mas de drogas lícitas também. Qual que é a finalidade disso? Ou intensificar uma sensação de prazer, ou aliviar um sentimento negativo. E as pessoas experimentam drogas por curiosidade. Elas têm um desejo muito grande de saber como é que é. A questão é que o efeito disso na mente humana acaba aplacando muitas vezes medos, angústias, ansiedade, que é uma questão própria da natureza humana. Está no espírito humano essa dificuldade em lidar com as coisas, com a vida como ela se apresenta. E é importante que os pais aprendam e ensinem isso para os filhos. Que os pais compreendam que nem tudo tem que ser lidado imediatamente. Nós não podemos colocar os filhos numa redoma e poupá-los de todas as experiências negativas que a vida irá apresentar a eles.
mas que eles precisam estar fortalecidos para lidar com qualquer adversidade no momento em que elas se apresentam. Não vamos antecipar catástrofes, não vamos pensar em coisas ruins, horríveis que possam acontecer. Vamos ter consciência dos riscos, existe o risco de uma série de coisas, porém é preciso ter uma capacidade pessoal, ter ferramentas pessoal para enfrentar os desafios da vida à medida que eles se apresentam. E isso pode ser feito com muita sobriedade, com muita clareza. E filhos que são orientados para participação e cooperação nas atividades familiares, mesmo os filhos pequenininhos, né? Você vai dando alguma atividade, inclui os filhos na participação das tarefas, dê para eles em cada momento da vida uma atividade compatível com a idade, para que eles se sintam pertencentes, para que eles entendam a importância da cooperação na relação familiar e se sintam gratificados por isso. Muitas vezes a gente critica aquilo que os filhos fazem errado ou deixam de fazer, às vezes um baixo desempenho escolar, às vezes uma atividade não cumprida, mas a gente não reforça aquilo que foi aprendido, aquilo que foi feito de uma forma muito adequada, aquilo que foi feito conforme o esperado. Muitas vezes a reação dos pais é dizer, não fez mais que a obrigação. Porém, o elogio tem um impacto muito maior na vida das pessoas do que a crítica. Pessoas que são elogiadas e reforçadas por aquilo que elas fazem bem, ou por aquilo que elas cumprem, intensifica o desejo de continuar fazendo, de melhorar cada vez mais. Filhos esperam, sim, uma avaliação positiva dos pais. Os filhos esperam que os pais sejam aquelas pessoas que os encorajem, que lhes digam que isso é possível. Pode não ser nesse momento, mas adiar a recompensa, saber que hoje você faz, hoje você se dedica e o tempo de colher é mais tarde. Você não colhe as consequências positivas das tuas ações imediatamente. Isso pode parecer simples ou muito abstrato, mas os filhos vão aprender isso mais tarde. Que não adianta eu buscar alguma coisa que me satisfaça agora. O imediatismo, né? O mundo do consumo faz com que as pessoas queiram tudo rápido, queiram tudo já. E é muito importante formar filhos com uma capacidade crítica para pensar que nem tudo que é imediato é tão bom, que as gratificações imediatas, abuso de comida, abuso de tecnologias, abuso de álcool e outras drogas, isso pode ter um efeito momentâneo, porém, em médio e longo prazo, isso vai ter consequências desastrosas na vida. E muitas vezes os pais acabam sendo esses exemplos de inadequação. E depois se sentem culpados. Mas eu não sabia. Claro que você não sabia. Ninguém erra intencionalmente. Ninguém faz as coisas de propósito para ter uma consequência ruim mais tarde. Mas às vezes estamos cegos para a nossa responsabilidade, a nossa participação nesse contexto. E não é a partir da culpa que se resolve isso. É a partir da compreensão do erro. Errei. O que eu estou fazendo não está produzindo resultados negativos? E às vezes pode não ser um erro, pode ser uma estratégia que não é eficiente para aquilo. Eu estou agindo de uma maneira, mas o modo como eu estou agindo não está tendo resultados positivos. E eu preciso modificar essa situação. Como fazer? Eu não sei como fazer. Eu não preciso saber tudo. Os pais têm que saber que eles não são obrigados a ter todas as respostas. Mas eu preciso buscar uma rede de apoio social. O que é essa rede de apoio social? Família, religião, às vezes uma espiritualidade que não precisa ser uma religião institucionalizada, mas uma busca de espiritualidade, uma forma de conexão das pessoas com algo muito maior, aquilo que dá uma noção de inter-relações pessoais. Não estamos sozinhos no mundo, não podemos viver de uma maneira egoísta, pensar só no que é bom para mim, neste momento, aqui e agora, mas pensar o que é bom para mim sem ter consequências negativas para as outras pessoas. Quem são as outras pessoas? Quem é o próximo? O próximo é quem está perto. Minha família, meus amigos, minha comunidade, minha cidade, meu país.
ensinar para os filhos essa noção de que fazemos parte de um todo e que todo é maior do que o meu desejo pessoal. Esta coerência com a vida, com a humanidade, com as relações interpessoais. Ensinar para os filhos a importância da compreensão. Eu não posso ensinar isso para os meus filhos se eu não sei. Culpa tem muito a ver com perdão. Se os pais não sabem se perdoar, eles vão se sentir culpados. O que é o perdão? O perdão é reconhecer a minha falibilidade. Eu sou humana, passível de erros, e eu posso aprender e evitar que isso continue ocorrendo, ou evitar que isso ocorra numa situação futura, caso eu me depare com o mesmo desafio do presente. E se eu não consigo me perdoar pelas minhas falhas, se eu estabeleço uma expectativa muito alta, muito fora da realidade, eu quero ser um pai exemplar, eu quero ser uma mãe que nunca falhou, eu quero que o meu filho sinta orgulho de mim, ok, esta premissa é muito nobre, essa premissa é muito válida, mas neste esforço que eu faço para ser alguém melhor, eu posso errar de vez em quando. E eu preciso me perdoar por isso, ainda que o mundo inteiro me acuse, ainda que o mundo inteiro diga, olha, mas você falhou nisso. Aceitar esta crítica no sentido de olhar para si e reconhecer que existe realmente um erro nesta ação. Por que eu sei que está errada? Porque a consequência que ela produz não é positiva. Mas não porque houve uma intencionalidade verdadeira de errar. Não, só se peca por ignorância. A gente só erra por não saber como fazer direito. Ninguém quer fazer coisas erradas, ninguém quer ser criticado, ninguém quer ter consequências ruins para ter que lidar com elas mais tarde. Mas é primeiro essencial que aprendamos a fazer isso e nos perdoamos por isso. Né? Os pais precisam aprender essa questão do perdão. Não dá para lidar com culpa, resolver a questão da culpa, sem compreender a necessidade de perdoar-se. Então, mesmo que o mundo não me perdoe pelas minhas falhas, eu preciso me perdoar, eu preciso me olhar como humanamente falível, passível de erros e aprender. Mas alguém que é capaz de aprender e fazer diferente, não fechar a mente, ficar focado no erro, falar, eu não sei mais o que eu faço. Essa coisa de reclamar, essa coisa de queixar-se, não é muito produtiva. E ainda, como disse lá atrás, ela dá munição para que os filhos usem isso com a função de obter benefícios. Se eu sei que os meus pais se sentem culpados, eu vou lidar com isso. A culpa ela é poderosa no sentido de deixar os pais indefesos. Eles não sabem como reagir a isso. Mas eu sou infeliz porque você se separou do meu pai, eu sinto falta do meu pai. Mas meu filho, como que eu poderia continuar vivendo com o seu pai se já não havia mais amor, já não havia mais condição de ter uma relação de respeito entre nós? Então, se esta separação ocorreu, não foi para te prejudicar. Eu sei que isso pode ter um impacto negativo na sua vida. Eu sei que você sentiu falta, eu sei que isso não foi uma experiência legal. Mas de outro modo, teria sido pior. Teria sido mais desastroso. Você gostaria de conviver com uma relação de conflito, de violência, de agressão? Então, a separação entre pessoas adultas, muitas vezes, ela acontece porque não é porque não se importa com os filhos. Eu estava preocupada com o meu sentimento e não me preocupei com os meus filhos. Havia essa preocupação com os filhos também. Havia esse desejo de fazer com que os filhos não tivessem um ambiente de estresse, de violência, de agressão, um modelo inadequado para os filhos. Você pode ser criança hoje, mas um dia você vai entender que o que acontece entre um casal é diferente do que acontece em relação aos filhos. E por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce no sentido de manter essa relação, nem sempre é possível. Dialogar, pensar sobre cada aspecto que a família apresenta. Mas eu gostaria de comprar tal tênis e você não me deu. Mas meu filho, eu não te dei porque um tênis realmente, para você ir para a escola, é importante. Mas não daquela marca que custa 10 vezes mais o que está dentro do meu orçamento.
E é muito importante que você entenda isso. Nós não precisamos comprar coisas fora das nossas possibilidades para se sentir pertencente. Você precisa desenvolver um sentimento do teu valor pessoal e não da roupagem que você exibe. Não é a roupa que você usa, não é o tênis de valor, de marca, que vai te tornar uma pessoa melhor, mas a tua capacidade de pensar. É isso que te faz um ser humano diferente. É o quanto você consegue saber de si e saber dos outros. Que contribuição que um tênis 10 vezes mais caro do que um tênis que dê todos os recursos para você estar bem vestido, bem adequado, vai mudar no mundo, na realidade, em quem você é. E é muito importante que as famílias entendam isso. Mais importante do que a roupa que você usa é quem você é essencialmente. Porque é muito fácil parecer pertencer a um determinado grupo social, mas as diferenças existem. Mas eu não preciso parecer pertencer para me sentir aceito. Eu preciso lembrar o tempo todo quem eu sou. Ah, mas e quando os amigos criticam? Sim, os amigos criticam, porque eles também são fruto de uma sociedade onde os próprios pais falharam nessa questão de olhar para o ser humano antes de olhar para as coisas. A gente dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. A gente avalia as pessoas pelo externo e não por aquilo que elas são capazes de oferecer. Então, a resolução da culpa é uma questão de autoconhecimento. É quando os pais compreendem que eles precisam de ajuda para resolver esses próprios sentimentos e poder lidar nas relações familiares de uma forma mais efetiva, através do diálogo, através da orientação, a partir de um conhecimento claro, um conhecimento que realmente seja edificante. E não tomar decisões baseadas em afetos que muitas vezes são inadequados. Muitas vezes eu me sinto impotente, eu não me sinto capaz de proporcionar para ele o estilo de vida, as coisas que ele gostaria, ou de ser um pai e uma mãe melhor. E isso me faz tentar compensar de alguma maneira, fazendo concessões, permitindo que passe muitas horas assistindo séries, na frente de telas, saindo com grupos, comprando coisas além das possibilidades. Isso é um erro, e é um erro que a gente vai transferindo para as próximas gerações. Ensinar o valor das pessoas, ensinar os limites de cada ação, e envolve, antes de qualquer coisa, aprender sobre isso. Então, hoje, é muito importante que as famílias reflitam que cada pai ou mãe, cada membro da família, cada responsável por essas vidas que estão aí no mundo, sejam coerentes consigo mesmo, coerentes com a realidade que eles vivem e coerentes nas relações familiares. Espero que tenha contribuído de alguma forma para a reflexão. Não culpe nunca se pelo menos eu tivesse feito isso, se pelo menos eu soubesse disso antes. Não, é agora que eu sei, é daqui para frente que eu vou lidar com isso, tá? Não vamos dobrar o tempo e querer voltar atrás e transformar uma realidade num tempo que já não existe. Vamos nos situarmos no presente e é aqui que nós iremos transformar as nossas relações intrapessoais e interpessoais. É hoje que eu aprendo a fazer as coisas de um modo melhor, que eu aprendo a me perdoar, que eu entendo que eu sou responsável por uma série de coisas, mas não por tudo. E daqui para frente eu vou ser alguém melhor. Um grande abraço a todos e até a próxima. E agora nós vamos falar sobre o nosso quinto princípio ético, transmitir princípios e valores, observando as possibilidades de cada membro, tanto na família como nos nossos grupos de amor exigente. Esse princípio nos traz a reflexão sobre a bondade. Você consegue adaptar a sua fala ao contexto do outro? Você consegue ouvir o outro, respeitar o que o outro está falando, não querendo interromper ou então colocar dentro do outro os seus valores, sem levar em consideração os valores que ele trouxe da família dele, da história dele, da sociedade onde ele está inserido? Então, toda vez que nós falamos sobre
O quinto princípio ético, nós temos que ter em mente que nós precisamos buscar uma bondade, uma empatia pelo outro, com relação ao outro, para que a gente possa respeitar a história e o momento de vida de quem está à nossa frente. Então, ao falar com o nosso marido, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ao nos reportarmos aos nossos filhos, sempre olhar primeiro qual é a história dele. Será que ele está preparado para entender o que eu estou transmitindo a ele? Não é abrir mão dos nossos valores, mas é respeitar o momento do outro, não querer colocar dentro da cabeça do outro, de uma maneira agressiva, os nossos conhecimentos, os nossos valores. Nós vamos gradativamente, na convivência do dia a dia, passando a nossa história, os nossos valores, sem precisar agredir verbalmente, moralmente, o outro que está à nossa frente. Então, que a gente possa sempre olhar, mas principalmente ouvir e refletir como eu vou transmitir os meus valores importantes, que eu acho importante, ao outro. E deixar para que ele decida quais são os valores que ele vai assumir para a vida dele. Então, o nosso quinto princípio ético nos remete à bondade, à empatia. Agora, você, voluntário, que ouviu a palestra, a fala de Mara Madureira, que ouviu sobre o quinto princípio ético que eu comentei com vocês, como nós devemos refletir e transmitir todos os ensinamentos deste princípio às pessoas que estão participando do nosso encontro? Toda vez que você for preparar a sua palestra, o seu estudo sobre o princípio, você deve levar em considerações algumas coisas importantes. Qual é a essência desse princípio? O que eu devo falar para levar o indivíduo a uma reflexão? Ele deve refletir sobre o sentimento de culpa, lembrando que culpa é um sentimento e a sua consequência, inércia e insegurança na resolução dos conflitos. Esse princípio caracteriza-se por ser libertador, pois nos faz abandonar nossas culpas, como Mara bem falou lá na sua colocação sobre o quinto princípio, que a gente nós temos que nos livrarmos das nossas culpas e, portanto, livrarmos dos medos, angústias, raivas, sentimentos de autopiedade que sempre vêm colado com o sentimento de culpa, para podermos assumir a nossa responsabilidade daquilo que foi feito, mas principalmente qual vai ser a atitude, o enfrentamento para modificar as novas situações, as consequências dos nossos erros. Conceitos necessários para a prática desse princípio. Nós temos que falar, levar, conduzir o participante a gerenciar suas ações na administração dos conflitos, sem o sentimento imobilizante da culpa, lembrando que a culpa nos torna indefesos e sem ações. A culpa nos torna imobilizados. Conceitos necessários que você deve abordar neste princípio: a responsabilidade, perfeccionismo e onipotência, repetição de um padrão. Errei, e agora? O que fazer? Como ir daqui para frente, como Mara nos ensinou? Outros conceitos importantes: competição, julgamento, comparação, medo, culpa, desculpa, expectativa. E, principalmente, nós temos que trabalhar o perdão. Nós temos que nos perdoar. Então, toda vez que você for trabalhar, é lógico, você não vai fazer uma palestra tal qual a Mara fez, ou eu faço, ou outro voluntário faz. Você vai tirar a essência do que foi falado e trabalhar os conceitos importantes da maneira que for
possível para você criar a sua palestra. Resumindo, baixa valorização de si, visão na vitimização, imobilidade, repetição de padrão, isso tudo a culpa traz junto dela. E nós temos que trabalhar a responsabilidade, a autonomia, valorização de nós mesmos, consciência das ações, reparação dos nossos danos, dos nossos erros e, principalmente, o crescimento. E na hora da partilha, nós devemos levar os nossos participantes a trabalharem a partilha em cima do princípio. Então, algumas perguntas eu destaquei aqui, está em negrito, tem várias perguntas que você pode trabalhar na sua partilha, mas sempre perguntar o que foi mais marcante para você no dia de hoje, na palestra de hoje, quando você tiver teatro, dinâmicas, o que foi mais importante para você? O que mais tocou você? Outra coisa que vocês podem trabalhar, outra pergunta, o que faz você se libertar da culpa? Em cima do que Mara falou, em cima do que você vai falar na sua palestra, o que faz com que você queira se libertar desse sentimento de culpa? Como você pode fazer isso? O que está gerando esse sentimento de culpa em você hoje? Quais são as situações que você vivencia ou vivenciou que traz esse sentimento? Lembrar, voluntário, de trabalhar também na partilha, se você não trabalhou lá na palestra, o jogo da culpa. Trabalhar a vítima, o perseguidor, o libertador. Nós temos bem esse jogo da culpa nos nossos livros de prevenção do amor exigente de Mara Menezes, no que é o amor exigente. Então, trabalhar com isso lá no livro do Neubi, o que é o jogo da culpa e ver com as pessoas como elas estão fazendo esse jogo no dia a dia. A culpa que gera mágoa, medo, autopiedade, autopunição também gera desculpas. Você tem dado muitas desculpas para você e para os outros. Eu fiz isso porque aconteceu aquilo, quando você entra no jogo da culpa. Então, como parar de dar desculpas e agir, sair da imobilidade? Outras perguntas também podem ser trabalhadas, isso você vai fazendo à medida que você vai sentindo o grupo, conforme vai acontecendo a partilha, às vezes dá gancho para uma pergunta, gancho para outra pergunta. Então, vá trabalhando a partilha, lembrando que nós temos 1 hora para trabalhar a partilha, mas temos que trabalhar nela o retorno das metas e temos que colocar metas. Conforme o número de pessoas, é o tempo que você precisa para trabalhar as metas. Metas são pequenos passos onde vai fazer com que a pessoa, naquela semana, melhore a qualidade de vida dela para atingir objetivos maiores. Muito obrigada, sou Bernadette Maciel, estou aqui com vocês, disponível a qualquer momento. Se precisa de mim, manda uma mensagem, de preferência para o meu WhatsApp, onde eu posso, no meu tempo, entre as minhas atividades, te dar o retorno adequado. Um abraço, até a próxima.